conhecido pertencente ao Instituto Histórico e Geográfico, com 74 anos de idade. À noite, comentávamos, Marcinho e eu, sobre os derradeiros momentos de uma pessoa, principalmente quando se morre, conforme o nosso amigo, do Instituto. Ele colocou uma grande escada para subir no terraço e a escada caiu com ele. Fraturou o crânio em 4 lugares, entrando em coma no mesmo instante e faleceu 5 dias após. Kilden então explicou, é assim, chega a pessoa acidentada e é colocada em uma sala cheia de aparelhos. Os médicos ligam os aparelhos. Nesse momento chegou um colega de serviço do Marcinho e deixamos os dois na sala. No quarto, permiti que o Kilden continuasse o assunto. Ele disse, então, os aparelhos são ligados no peito e na cabeça e os médicos ficam tentando salvar a vida da pessoa. Nesse momento, a pessoa flutua num canto do teto, vendo a luta dos médicos para salvá-la. Aí, então, apareceu um grande buraco igual a um funil, no canto da parede, perto de mim e queria me sugar. Sugar você, ou a pessoa acidentada? Perguntei-lhe. Ele, muito espantado, disse-me, uai, acho que era eu. Eu vi meu corpo e os médicos tentando me salvar, deve ser algum filme que você assistiu, eu disse, ou então algum sonho que você teve. Ele porém afirmou que nunca assistiu a um filme assim, que eu poderia perguntar a Kessinha, os dois sempre assistem juntos, pois são medrosos. E aí, o que aconteceu com o acidentado? Perguntei-lhe. Quando ele foi sugado pelo buraco, pelo túnel, ele viu um clarão muito forte lá no fim, que até eu virei a cabeça para um lado, de tão forte era aquela luz. A luz era muito clara e o buraco se fechou atrás, perto da parede. No mesmo instante, os médicos viram a tela de um aparelho parada. Os aparelhos pararam todos de funcionar. E quando você sonhou tudo isso? Eu não sonhei. Eu tenho medo de machucar a cabeça. Mas a gente vê os médicos. Ah! Quando o buraco estava sugando a pessoa, os 2 médicos mais importantes chegaram para perto do doente. Demarine Waterloo, comentando esse episódio das recordações fragmentárias provocadas por associação de ideias por parte do seu filho Kilden, afirmou que é a segunda vez que ele se refere a uma sala de UTI. Eis as palavras de Demarine, doutora Nani, é a segunda vez que ele se refere a uma sala assim, agora depois de grande. Somente que, desta vez, foi bem detalhado o seu relato. E ele ficou tão impressionado com a morte do homem que caiu da escada, que não está mais subindo no terraço para soltar a pipa. Carta de 8 de julho de 1993. Demarine enviou-nos, junto com essa carta, um desenho esquemático feito pelo próprio Kilden ilustrando a cena da tentativa de recuperação de um acidentado de fratura do crânio em uma UTI. Infelizmente o desenho não tem condições de ser reproduzido. Entretanto, o esquema ilustra com bastante fidelidade o que seria uma cena semelhante. Vê-se um retângulo grande representando o recinto. Do lado esquerdo, no interior do retângulo, vê-se um retângulo menor, o leito, com a figura de uma pessoa deitada em decúbito dorsal. Atrás da cabeceira do leito, acham-se representados os aparelhos, tendo o primeiro ligado por fios ao leito onde jaz o paciente. Ao lado do leito, encontram-se 2 pequenas manchas escuras representando os médicos. Na parte superior, à direita do retângulo maior, há uma figura espiralada, simulando a forma de um funil, que parte do canto interior e continua para fora. É o buraco ou túnel a qual Kilden se referiu e que sugou. No final do túnel, há uma representação da luz muito intensa que ele diz ter avistado. Pelo comportamento normal do Kilden, vê-se que ele não poderia ter obtido informações tão minuciosas a respeito de uma EQM e ele deve ser pouco afeito a leituras desse tipo de literatura, pois tem dificuldades no aprendizado da gramática. Além disso, ele é mais dado a folguedos de rua junto com os garotos de sua faixa etária, jogar bola, soltar pipas, etc.
Não é estudioso e muito menos amante dos livros. Quanto à possibilidade de ter obtido informações pela TV ou cinema, Demarini afirma não ter sido essa a fonte de informação. Resta apenas imersão da lembrança do fato, que jazia registrada em sua memória reencarnatória inconsciente. Esta parece-nos a explicação mais plausível. 20. Kilden mostrou lembrar-se de detalhes do tempo e dos locais que rodeavam o colégio das irmãs em que Demarini estudou e ficou conhecendo P. Jonathan. Alguns desses detalhes já se haviam apagado na memória de Demarini. Carta do dia 20 de outubro de 1993. Na carta mencionada, Demarini relata o episódio em que Kilden, ao rever algumas fotos, comentou a respeito de detalhes dos quais ela não se recordava mais, referentes ao colégio das irmãs onde ela estudou e conheceu P. Jonathan. Eis, na íntegra, o trecho dessa carta em que ela conta o fato. Somente procuro passar ao conhecimento do Senhor aqueles comentários de Kilden que tenho certeza absoluta de que não foram ouvidos por ele, ou que nunca tenham sido comentados aqui em casa por mim. Pois bem, naquela foto de Coqueirais, onde aparece o Colégio das Irmãs, aparece também, em um dos pátios do colégio, a árvore de Eugênias. Nós conhecíamos o pátio das Eugênias como o pátio de SJ. Os anos apagaram da minha memória um detalhe desse pátio, que eu continuei me lembrando como o pátio de SJ, que ele não era um pátio de recreios, que era todo cheio de canteiros de flores, com o grande pé de Eugênias ao centro, que ele possuía uma porta aberta para minha sala de aula, segundo ano, uma porta para o refeitório das irmãs e outra para a nossa, que não era usada, possuía escadas para, não sei mais, para o dormitório das irmãs. Possuía passagens para o grande pátio, para a lavanderia e para uma parte do quintal. Tenho lembrança de tudo isto. Mas, o mais surpreendente é que Kilden se lembra justamente daquilo que eu não me lembrava mais. Deve ter uns 2 meses, mais ou menos, mexendo nas fotos. Ele disse, aqui perto daquelas frutas, tinha uma gruta. Não era bem uma gruta. Era um negócio igual a uma gruta, que ficava perto da árvore. Lembra, mamãe? Era cinza e cercado. Lembrei-me então da existência de alguma coisa perto das Eugênias, mas não consegui recordar direito. Procurei, certa tarde, pela irmã Luzia, uma freira salesiana, já bem idosa. Irmã Luzia morava no colégio das irmãs de NP, quando lá estudei. Perguntei à irmã Luzia se havia uma gruta no pátio das Eugênias. Ela disse-me que não, que lá havia a imagem de SJ, em um pedestal bem alto, cercada, ao redor, com uma pequena entrada. Disse-me que era cercada de madeira. Recordei-me então que este cercadinho parecia em forma de raízes e ela confirmou. Ficamos na dúvida, se o cercado era mesmo de madeira. Perguntei-lhe pela cor do SJ e do cercadinho e ela respondeu que eram brancos e que ficaram mofados, escurecidos, pelo tempo. Quando deixei a irmã Luzia, com um esforço de memória, lembrei-me até dos detalhes acinzentados do cercadinho. Este era de raízes trançadas, terminando meio pontudo, onde era a pequena entrada, a do SJ. As peças da cerca eram roliças e rústicas, semelhantes a grossos cipós, nos quais apareciam ainda marcas pontudas de algum segmento. Na parte de trás, o cercadinho era mais alto, descendo dos 2 lados da entrada. Mais adiante, Demarini conclui observando que, se ela nos primeiros tempos das manifestações de recordação reencarnatória, houvesse incentivado mais Kilden a revelar o seu passado, talvez tivesse obtido um número muitíssimo maior de evidências. Teria sido um caso rico, se eu tivesse feito bom proveito, quando começou, incentivando as revelações de Kilden. E certos do questionário. Por ocasião de nossa visita feita à família de Kilden, dia 24 de julho de 1994, em São João del Rei, Minas Gerais,
Além das diversas indagações feitas aos parentes conhecidos, submetemos a Demarine Waterloo um extenso questionário. Por ser muito longo e conter várias questões redundantes relativamente às revelações já contidas no relatório e nas cartas de Demarine, transcreveremos apenas o que nos pareceu mais interessante e inédito. Iremos enunciar as perguntas de maior interesse e as respectivas respostas, adicionando depois nossas observações e algum comentário, se necessário. Inicialmente, procuramos obter a descrição mais fiel possível do episódio em que o garotinho Kilden revelou, decisivamente, que havia sido P. Jonathan. Pergunta número 1. Deixou Kilden sobre a cama, seminu, e foi ao outro quarto anotar o que lhe dissera. P. Teria, Demarine Waterloo, as notas que tomou na ocasião? Caso positivo, seria possível fornecer-nos o original ou cópia xerox das mesmas. R. Assim que passei a limpo as anotações que, na ocasião, fiz apressadamente, rasguei-as. Copiei-as conforme foram anotadas, e foram anotadas do mesmo modo como foram proferidas por Kilden. Sabe? Eu ia de motoca. Aí, veio um caminhão e bateu na minha motoca. Eu caí com a cabeça no chão e morri. Eu fui lá no fundo, e então você arrumou outro eu. Ele disse tudo, com os olhos arregalados, fazendo muita expressão com o rosto, para explicar. E ainda repetiu, segurando meu queixo com as mãozinhas. Depois que eu fui lá no fundo, no buraco, você arranjou outro eu. E anotei mais. Perguntei-lhe quando havia acontecido aquilo e ele respondeu-me, quando eu era padre. A minha motoca foi no chão e eu fui lá no fundo, no buraco. E você arranjou outro eu. Pergunta número 2 sublinhado, referente ao mesmo episódio, lembrase, a senhora, qual foi a data em que estava dando banho em Kilden? R. Foi em 1983. A data não sei. Queria eu comemorar alguma coisa, pois havia mandado que eu daria ao bar de um sobrinho de meu marido, a fim de comprar uma garrafa de champanhe, talvez agosto, ou 11 de novembro. Pergunta número sublinhado 3 sublinhado. O Sr. J. Bueno ainda é vivo? R. O Sr. J. Bueno faleceu em 1985, após a nossa mudança para JS. Pergunta número sublinhado 4. O Sr. J.S. Pereira ainda é vivo? R. O Sr. J.S. Pereira também faleceu. Faleceu antes do Sr. Bueno. Observação do autor. Estes dois senhores eram os dirigentes do grupo espírita da cidade em que, naquela ocasião, moravam Demarine e sua família. Foi a eles que Demarine recorreu para obter explicação acerca da revelação feita por seu filho Kilden. Ver o relatório. Pergunta número 5. Durante a gravidez de Kilden, P. teve, a senhora, desejos por determinados tipos de alimento? R. Sim. Durante a maior parte do tempo, só me alimentei de salada de batata, alface, tomate e pepino. Tudo com pão, mas sem ovos ou carne. Usei também uma verdura, semelhante à couve, chamada mostarda, da qual não gosta mais. Sempre gostei de batatas só fritas. Jamais gostei em saladas, mas durante essa gravidez eu gostava e assim que passou o período, parei de gostar, outra vez. Observação do autor. O professor Dr. Ian Stevenson registrou, em alguns casos de reencarnação, que as preferências alimentares das gestantes coincidiam com as da personalidade anterior. Stevenson, 1987, páginas 195. Na carta do dia 5 de julho de 1991, Demarine informou que seu marido, sendo viajante, costumava ir à cidade natal do P. Jonathan. Uma vez encontrando-se ali, procurou pela família do sacerdote, tendo sido recebido muito cordialmente pela irmã e a sobrinha do mesmo.
Eis o trecho da carta em que Damarine se referiu a esse episódio. Meu marido disse-lhes que tem uma amiga que está escrevendo alguma coisa sobre o Pi. Jonathan e que gostaria de obter algumas informações sobre a infância e a vida do mesmo. Elas ficaram encantadas com a ideia, mas pouca coisa tinham a dizer. Contaram que Pi. Jonathan gostava muito de legumes e verduras, principalmente de tomate, que o Den Alexandre come tomate puro. Às vezes, até antes de preparar a salada, pega, lava-o e sai comendo. Mas se houver tempero ele não come. No presente caso, houve confirmação das observações do professor Dr. Ian Stevenson, no tocante aos desejos alimentares das gestantes. Embora não haja evidências suficientes para estabelecer-se como lei indutiva e geral, no caso de Kilden parece que há relação significante nessa coincidência das preferências alimentares de Damarine, durante a gravidez, com as do Pi. Jonathan quando em vida. Esse fato adiciona mais um ponto às evidências a favor da hipótese de que Kilden seria a reencarnação do Pi. Jonathan. Pergunta número 6. Durante sua gravidez, a senhora sentiu, com maior frequência, saudades do Pi. Jonathan. R. Saudades com maior frequência, não. Eu estava muito agradecida, pois havia pedido à sua alma que me ajudasse a passar no concurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSEM. Passei em primeiro lugar e mandei celebrar uma missa pela sua alma. Logo depois, fiquei sabendo que estava grávida. Pergunta número 7. Em seus sonhos, predominavam cenas ligadas à pessoa do Pi. Jonathan. R. Não sonhei com ele. Pergunta número 8. Sublinhado. Como foi sua gravidez quando esperava o nascimento de Kilden? R. Foi a gravidez mais tranquila, pois não tive problemas de saúde. Kilden nasceu antes mesmo do médico chegar. Pergunta número sublinhado 9. Os períodos de gravidez dos outros filhos foram muito diferentes. R. Sim. Em todos os outros passei muito mal. Pergunta número 10. Algum dos outros filhos teria manifestado qualquer comportamento, ou teria declarado haver sido alguma outra personalidade, ou o Pi? Jonathan. R. Não, nenhum deles. Pergunta número 11 sublinhado. Damarine, a senhora ainda tem sonhos em que vê o Pi? Jonathan. R. Só tive um sonho com ele. Transcrevo aqui o que anotei em 27 de agosto de 1991, há uns 2 meses atrás, quando estávamos, Marcinho e eu, muito ríspidos com Kilden, por causa do seu mau comportamento, da sua teimosia. Sonhei que Pi. Jonathan saiu de dentro do meu guarda-roupa, de batina preta, e me disse: estou sofrendo muito. Acordei assustada e, ao meu lado, Marcinho, acordando também, disse-me: Marine, acho que precisamos ter mais paciência com Kilden. Precisamos conversar com as meninas, para que elas colaborem. Ele é muito só. Estranho tudo isto. Porque no exato momento em que eu acabava de sonhar, ele também acordou e disse algo tão significativo a respeito do Kilden. Marcinho não acredita nessa história de reencarnação e nem de Pi. Jonathan. Pergunta número sublinhado 12. Como são os seus sonhos com Kilden? R. São sonhos tristes. Já sonhei algumas vezes que eu estava chorando, porque Kilden havia morrido e nós, Marcinho e eu, não tínhamos feito nada para livrá-lo da morte. Sonhei, certa vez, que ele caiu no rio e Marcinho, lá de cima de um barranco, ficou olhando e sorrindo. Cheguei, desesperada, brigando com ele. E acordei. A maior parte dos meus sonhos com Kilden acontece rapidamente, como por exemplo, ele vai caindo em um buraco e eu acordo assustada. Ele morre e eu fico desesperada, em gritos, julgando-me culpada e acordo. O pior sonho foi o seguinte: entrei em um pequeno cemitério e vi um velho revolvendo a terra com uma enxada. Então,
Virando-me para Marcinho que aparecera perto de mim, eu disse, coitadinho do Kyoden, durou tão pouco. E não teve conforto algum nesta vida. Era a sepultura de Kyoden que o homem revolvia. Uma terra seca, clara e tudo era muito triste. Marcinho respondeu-me, foi melhor assim. Este foi o pior sonho. Tenho muito medo de que ele aconteça. Pergunta número 13. Kyoden conta-lhe os seus sonhos. Com o que ele sonha mais frequentemente? R. Ele sonha mais frequentemente com motocicletas. Ele sempre conta, mas não conta a todos. Só a mim é que ele conta. Há pouco tempo, véspera das provas, fui acordá-lo cedo, para estudar. Ao acordar, ele disse-me assustado, ainda bem que você me acordou antes do acidente. Que acidente? Perguntei-lhe. Ele, então, disse, espreguiçando-se na cama, credo. Eu estava sonhando que me achava no meio de muitas freiras, consertando a minha moto. Acabei de consertar e saí, quase voando. Quando eu estava quase batendo em um caminhão, você me acordou. Ele contou o sonho várias vezes, durante o dia. Observações do autor. Esses sonhos do Kyoden têm todas as características de uma lembrança reencarnatória. Em nossa experiência com casos de reencarnação, temos encontrado este tipo de rememoração através de sonhos repetitivos. São os chamados sonhos recorrentes. Entretanto, é aconselhável não se deixar enganar com certos sonhos que poderiam ser interpretados erroneamente. Nesses casos falsos, o mais comum é a pessoa acreditar ter sido uma personalidade famosa da história. Os sonhos recorrentes que nós verificamos cuidadosamente, e concluímos ser uma evidência de recordação reencarnatória, são como esses de Kyoden. Podem ser rememorações de cenas anteriores, ligadas aos acontecimentos dramáticos que algumas vezes causaram a morte da personalidade prévia. Playfair, 1976, pp.55 e 56, 171 a 172. Pergunta N.14. Como a senhora encara a sua situação agora, em que tem tantas evidências de que seu filho é a reencarnação do Pi? Jonathan. R. Encaro com muita responsabilidade e também com muito embaraço. Sei que Pi. Jonathan merecia renascer em um lar melhor que o meu, com um certo conforto e com uma convivência mais ativa no meio social, uma certa participação, para que ele, Kyoden, pudesse ter um desenvolvimento tal que o levasse a dar prosseguimento às suas atividades da vida anterior, mesmo que não fosse sacerdote. Uma obra de alto valor para a camada pobre, conforme realizava o padre. Pergunta número 15. A senhora ainda tem saudades do Pi? Jonathan. R. Sim. Principalmente, quando noto em Kyoden alguma atitude semelhante à do padre. Não tenho mais aquela saudade inconsolável de antigamente. É algo diferente, uma lembrança boa, cheia de compreensão e de encantamento perante a vida. Pergunta número 16. Sente satisfação em saber que ele agora é seu filho? R. Às vezes sim, pois aquele elo de afeição que nos uniu ultrapassou as fronteiras da morte e da matéria, renascendo em um menino meigo e carinhoso, que é meu filho. Outras vezes não sinto satisfação por vários motivos, e, Kyoden, de vez em quando, provoca mal-entendidos entre eu e meu marido. São coisas que posso superar, principalmente porque compreendo um pouco sobre as leis da reencarnação, e, apesar de fazer enorme esforço, a fim de se dar bem com Kyoden, Marcinho ainda costuma ser ríspido demais com ele, maltratando-o. Por minha vez, para evitar que o pai bata nele, eu mesmo imponho um castigo. Aí, forma-se a confusão, pois Kyoden, sem entender nada, diz, agora é a mamãe, que está invocando comigo, antes mesmo do papai começar. São momentos difíceis, que não dão muita satisfação. Pergunta número 17 sublinhado. Preferiria que ele não houvesse reencarnado como seu filho? R.
Estou muito feliz assim. Sei que tenho uma missão muito importante e tenho receio de não ter forças para corresponder às inúmeras graças que o plano divino põe em meu caminho. Pergunta número sublinhado 18. Gostaria de ignorar o fato de ser Kyuden, a reencarnação do Pi. Jonathan R. Tentei, durante alguns anos, ignorar. Estava eu preferindo pensar que minha mente saudosa tivesse influenciado um garotinho tão pequeno, a ponto de ter ele dito tais coisas. Hoje, sei que, sozinha com o assunto só para mim, fingindo não ter existido tal assunto, eu não daria conta de superar tudo o que venho superando. Revolver a história de Kyuden, durante uma aula do Sr. Luiz Brasil, apenas para saber qual era a sua opinião, foi de um grande proveito para todos nós, principalmente para Kyuden, e para mim. Digo assim, porque, compreendendo melhor de onde Kyuden veio, como ele era e o que poderá ser, posso tomar atitudes, a fim de encaminhá-lo neste mundo. Se eu ignorasse essa reencarnação, talvez Kyuden estivesse sofrendo, devido às dificuldades que enfrenta para reter o que lhe é ensinado. Hoje, sei que não se trata de preguiça. Uma fratura no crânio, em uma encarnação anterior, pode acarretar qualquer deficiência, em uma outra encarnação. Terminam aqui as respostas de Demarine Waterloo, ao questionário que lhe apresentamos. Suas respostas foram espontâneas e sem subterfúgios, inclusive algumas que tocaram em questões mais íntimas. Esta singular love story assume, em alguns de seus lances, uma dramaticidade tal que pode dar a impressão de um romance de ficção. Entretanto, o documentário que possuímos e que se encontra diante de nossos olhos, é mais do que suficiente para convencer qualquer pessoa isenta de preconceitos religiosos ou doutrinários, de que se trata de um singular drama urdido com inusitada habilidade pelo próprio destino. Analisando com maior acuidade essa singular história e adicionando as informações aqui dadas a conhecer, mais outros detalhes que, por questão de ética, não nos foi possível expor aos leitores, vê-se que o presente caso é o provável elo de um drama bem mais extenso. A história toda talvez já venha rolando como enorme vagalhão na esteira turbulenta do passado, há muitos e muitos anos, para ir atingindo, aos poucos, os estágios de menor violência e menor sofrimento, à semelhança das rendadas frentes espumarentas das ondas que se desmancham suavemente na areia das praias. Deixemos, por mais alguns momentos, tais reflexões e voltemos ao objetivo desta monografia. Vamos analisar o presente caso, em face de outras hipóteses de trabalho, que não a da reencarnação. Procuremos avaliar a hipótese da reencarnação comparando-a com as mais comuns, geralmente invocadas para explicar casos semelhantes ao presente. Desta comparação, obteremos uma medida do valor da hipótese reencarnatória como explicação do caso Kyuden e Jonathan, objeto deste modesto trabalho. Capítulo 3. Hipóteses explicativas para as recordações e o comportamento de Kyuden Alexandre. Pensamos que dependemos do corpo para existir, mas o que acontece é justamente o contrário, o corpo depende de nós. Daquilo que realmente somos, para poder existir. E quando deixamos para trás esse corpo, ele se torna imediatamente um refúgio, um problema de que nos precisamos livrar. Levine, 1992. A ideia da reencarnação é antiquíssima. Ela faz parte dos dogmas e ensinamentos de quase todas as grandes religiões, com exceção do catolicismo e do protestantismo, aqui no Ocidente. Apesar da ampla disseminação, no tempo e no espaço, das doutrinas reencarnacionistas, ainda persiste sistemática e generalizada a resistência à sua aceitação. Todavia, essa dificuldade para admitir a realidade da reencarnação tem diminuído um pouco devido ao surgimento das psicoterapias baseadas na regressão às vidas passadas.
Não obstante os sucessos alcançados pelos praticantes dessa espécie de terapia, ainda há aqueles que relutam em admitir que os bons resultados obtidos nessas técnicas regressivas sejam efetivamente uma evidência a favor da reencarnação. Essa mesma relutância é também observada diante dos casos de crianças que dizem recordar-se de vidas pregressas. Como justificativa de apoio a esse persistente cepticismo, são evocadas várias explicações para as manifestações mnemônicas daqueles pacientes. Iremos analisar as mais comuns e verificar se elas podem aplicar-se ao presente caso. Elas, uma a uma. Fraude deliberada. Essa é a primeira hipótese evocada pelos cépticos, especialmente quando casos dessa categoria se mostram fortemente apoiados em fartas evidências. A ideia da animação da personalidade após a morte do corpo físico está de tal forma arraigada em certos indivíduos, que mesmo se lhes apresentem fatos, os mais convincentes, favoráveis à tese da sobrevivência, tais pessoas não conseguem vencer a sua própria incredulidade. A reencarnação implica a sobrevivência após a morte. Por conseguinte, o primeiro obstáculo à sua aceitação é a necessidade de admitir-se a continuidade da vida após o decesso. A ideia da reencarnação, por sua vez, é negada e até combatida por certas religiões, especialmente as judaico-cristãs, aqui do Ocidente. Dessa forma, ainda mesmo que uma pessoa aceite a vida após a morte, se ela professar algum desses credos religiosos, é muito provável que se oponha a aceitar a reencarnação como uma explicação para casos da categoria que ora apresentamos. Então, a primeira justificativa, diante dos fatos, é negar-lhes autenticidade, considerando a possibilidade de ter havido uma fraude. Procuremos descobrir o que justificaria uma fraude e, também, a insistente manifestação e afirmação de uma burla ou falsidade em casos semelhantes ao que estamos apresentando. Suponhamos que Demarine Waterloo, pessoalmente ou pressionada por sua família, estivesse tentando conquistar alguma espécie de notoriedade. Essa hipótese cai imediatamente por terra, pois Demarine Waterloo solicitou-nos, pessoalmente, que tomássemos todas as precauções para resguardá-la, a sua família do P. Jonathan, da publicidade e da identificação dos personagens desse caso com os da vida real. Inclusive os nomes das localidades e das pessoas envolvidas na presente história tiveram, por ela própria, os seus nomes camuflados e trocados propositalmente para esse fim. Além disso, a família de Demarine revela pouquíssimo interesse e até discreta oposição à divulgação deste caso. Em sua maioria os filhos e, especialmente, o esposo de Demarine são católicos praticantes. O primogênito do casal é seminarista prestes a ser ordenado sacerdote católico. Todas essas circunstâncias eliminam a hipótese de uma pressão familiar, bem como justificam o comportamento cauteloso de Demarine. Vejamos, então, a possibilidade de haver um oculto interesse financeiro. Essa hipótese é menos sustentável diante do tópico a possibilidade de obter fartos ganhos literários em nosso país. Parece-nos que, salvo pouquíssimos casos excepcionais, no Brasil há remotíssimas possibilidades de alguém auferir ganhos compensadores como escritor. Além disso, ao autorizar-nos, por escrito, incluir neste trabalho seu excelente relatório, Demarine também abriu mão de todos os direitos autorais. Ainda mais, fê-lo de forma espontânea sem outra exigência a não ser solicitar-nos manter seu próprio anonimato. Daí o pseudônimo Marine Waterloo. Convém lembrar, ainda, que Demarine jamais tentou entrar em contato conosco ou com alguma outra organização de pesquisas paranormais visando dar ao presente caso um tratamento científico. Quem teve tal iniciativa foi o Sr. Luiz Antônio Brasil. Causou surpresa a Demarine saber, posteriormente, que casos semelhantes já têm sido estudados com critério rigorosamente científico e sem implicações religiosas.
Foi somente depois do seu relacionamento com o Sr. Luiz Antônio Brasil que ela passou a tomar contato com essa área de investigações parapsicológicas. Portanto, ela não teria tido tempo nem capacidade técnica para elaborar uma trama tão coerente, apenas visando qualquer espécie de notoriedade, ou então para promover a divulgação do espiritismo científico, criando uma ficção bem urdida acerca da reencarnação. Demarini é de origem exclusivamente católica quanto à sua formação cultural e religiosa. Seu esposo e seus filhos são católicos praticantes, inclusive Claudem Alexandre. Parece-nos óbvio que não deveria ser lógico de sua parte criar uma ficção desse porte, com o intuito de obter proselitismo a favor de uma ideia tão inortodoxa e tão alheia à sua formação religiosa. Por quê? Em razão de que, se houver algum outro motivo suficientemente forte, para supor-se favorável à hipótese de fraude, nós confessamos ignorá-lo totalmente e até apreciaríamos conhecê-lo. Entretanto, como resultado do nosso relacionamento pessoal com Demarini Waterloo e sua família, podemos garantir, sem nenhum receio, que se trata de pessoas da melhor qualidade no que diz respeito à honestidade, à bondade e à modéstia. Seriam incapazes de qualquer falsidade. Informação direta e criptomnésia. Criptomnésia, GR. Criptos igual oculto, e mnem igual memória, significa, literalmente, memória oculta. Em parapsicologia, quer dizer, a possibilidade de gravarmos em nosso inconsciente toda a informação captada pelos sentidos, inclusive aquelas informações que não foram percebidas conscientemente. Incluem-se, também, os fatos vistos e vividos que se apagaram, aparentemente, da nossa memória consciente ou subconsciente. Em determinadas circunstâncias, a lembrança daquelas informações captadas subliminarmente, ou que foram completamente esquecidas, pode vir à tona do consciente. Nessa particular situação, uma pessoa pode tornar-se ciente de fatos e ideias aparentemente jamais vividos ou aprendidos. Essa hipótese combinada, informação direta e criptomnésia, poderia servir para explicar casos de aparente recordação reencarnatória. No caso de Claudem Alexandre, quando ele era bem novinho, poderia ter ouvido comentários detalhados a respeito do Pi. Jonathan. A criança, ainda que bem nova, teria gravado inconscientemente tais informações, as quais se mantiveram em forma de memória oculta criptomnésia. Ao iniciar-se a fase locutória, capacidade de exprimir-se por palavras, o garoto repetiu aquilo que teria ouvido e registrado em seu inconsciente, causando aquele assombro à sua mãe. Daí por diante, os comentários iriam reforçando a carga de informações, e provocando a manifestação do fenômeno, de maneira crescente. Essa categoria de explicação é facilmente aceita, pela sua engenhosidade e aparência de lógica, simplicidade e aspecto científico. Chega a ser considerada irrefutável e até óbvia, do tipo ovo de Colombo. Entretanto, ela seria dificilmente defensável à vista dos fatos aqui analisados. Se a criptomnésia funcionasse assim com tamanha facilidade, não haveria mais analfabetos e íncios no mundo. Outra objeção séria, a ser considerada no presente caso, é a do significado das palavras. Uma palavra não consiste apenas em um som articulado. Para que ela produza o efeito de uma informação, é necessário que esteja associada a um fato percebido e constituindo um reflexo do segundo sistema de sinalização, ou equivalente a um outro vocábulo com igual significado para aquele que a ouve. Uma criança muito nova pode gravar os sons e sua articulação em forma de palavras ou frases. Porém, para ela só terá sentido quando for capaz de associá-las aos fatos percebidos pelos sentidos. Uma criança muito nova dificilmente conseguiria entender o significado da palavra padre, por exemplo,
sem ter visto um sacerdote e aprendido a relacionar aquele vocábulo com o indivíduo portador das vestes sacerdotais. Mais difícil, ainda, seria a criança associar a palavra padre a uma situação pessoal. Eu sou padre. Ver item 2, da tabela das primeiras recordações do paciente. Admitamos que, apesar de todas as dificuldades já apontadas, Kildare fosse capaz de tamanha proeza, aos 2 anos de idade. Seria necessário demonstrar que, realmente, as conversas detalhadas sobre o P. Jonathan, de fato, foram tão frequentes assim. Quando Kildare nasceu, já haviam se passado 8 anos desde que o padre falecera. Não caberia justificativa para conversas tão recorrentes e detalhadas sobre aquele sacerdote, especialmente referências ao pseudônimo combinado entre ele e Demarine Waterloo, Alexandre. Era uma coisa íntima entre duas pessoas que se estimavam muito. Naturalmente, se algum comentário se fizesse acerca do sacerdote, o seu nome, Jonathan e não o pseudônimo Alexandre, seria o realmente falado nas conversas a seu respeito. Onde, pois, aquele garotinho de 2 anos foi descobrir que o P. Jonathan tinha o apelido íntimo de Alexandre. Lembremo-nos das suas expressões. Item 2. Eu não sou Kildare, boba. Eu sou o padre. Eu sou Alexandre. Demarine estava tão alheia ao extraordinário significado daquelas palavras, que declarou não as haver interpretado naquela época. Para ela nada representavam. Logo, não parece que suas conversas, então, tivessem como assunto frequente os episódios do seu tempo de colégio e os seus diálogos com o P. Jonathan. E ainda que assim fosse, a quem ela confiaria suas intimidades, a ponto de revelar o apelido Alexandre, combinado entre ela e o P. Jonathan. Outro enigma seria explicar por que Kildare, aos 2 anos de idade, insistia tanto que ele era Alexandre, que ele era o padre. Isso é informação direta e a criptomnésia, talvez não possam explicar facilmente, sem que se façam maiores concessões, ainda, às possibilidades dessa hipótese. Mas, vamos admitir que, excepcionalmente, tal fato ainda seja explicável naturalmente, apesar das objeções acima apontadas. Assim mesmo, iremos esbarrar com dificuldades maiores ainda. Se não, vejamos. Quando Demarine obteve notícias do falecimento do P. Jonathan, a informação que ela e seu esposo tiveram foi recebida através do rádio. Vamos transcrever o trecho do relatório de Demarine, que se refere a esse episódio. Entrei em casa. Mal, porém, fechei a porta. Marcinho, que estava ouvindo um programa da Rádio Guarani, saiu à rua e chamou-me. Voltei ao armazém. Como era mesmo o nome daquele padre, seu amigo? Perguntou-me, desligando o rádio. Padre Jonathan, respondi. Ele acabou de falecer em um pronto-socorro de BH. Foi vítima de um acidente de carro na Avenida Amazônia. Seu estado piorou de ontem para hoje, vindo a falecer. Foi essa a informação que Demarine registrou em seu diário íntimo, naquela ocasião. A causa da morte do P. Jonathan foi um acidente de carro. Outra circunstância relevante, a cidade em que ele e o marido residiam era distante aproximadamente 200 quilômetros de BH. O acidente não poderia ter repercutido imediatamente e daí haver se espalhado com todos os detalhes, porquanto o padre não era tão conhecido assim, ali onde ele morava. Logo, ninguém iria poder comentar com Demarine os pormenores do acidente. Ela contentou-se com a informação, acidente de carro e, só muitos anos depois, ficou ciente dos detalhes do desastre, quando procurou informar-se, escrevendo para a Inspetoria SJB, em BH, onde o P. Jonathan passou seus últimos anos. Até então, já se haviam escoado muitos anos e Kildare estava com cerca de 4 ou mais anos de idade. Após algum tempo, Demarine recebeu a biografia do P. Jonathan,
na qual constavam detalhes do acidente. Indo no dia 30 de maio à prefeitura para conseguir algum melhoramento para os bairros, na Avenida Amazonina foi atropelado por um caminhão, desgovernou-se a Vespa e chocou-se com um Volks que esperava abrir o sinal, caindo com a cabeça no asfalto, fraturou o crânio. Quando Kilden, aos 3 anos, revelou a Demarine os detalhes do acidente que lhe causou a morte em sua vida prévia, ela não conhecia tais pormenores. Sabia apenas que o P. Jonathan havia sido vítima de um acidente de carro. Esse foi um dos motivos que a levou a consultar a inspetoria SJBMBH. Ela queria certificar-se da realidade das explicações que lhe deram os diretores do centro espírita, quando os procurou para relatar-lhes o que seu filho Kilden havia revelado. Ver item 3 da tabela das primeiras recordações do paciente. No mês de julho de 1994, aproveitamos a oportunidade. Uma viagem a Minas Gerais, de ilustre médico psiquiatra nosso amigo. Pedimos-lhe que entrevistasse a família de Kilden. No dia 23 de julho, ele fez uma entrevista filmada e gravada com Demarine, seu esposo e filhos. Entre as questões que foram apresentadas a Demarine incluía-se a concernente ao seu conhecimento dos detalhes do acidente que vitimou o P. Jonathan. Ela confirmou que, na ocasião em que o seu filho Kilden lhe revelou os detalhes do desastre, ela não os conhecia. Ficou sabendo da exatidão dos mesmos, após haver escrito, bem mais tarde, a inspetoria da congregação e, de lá, ter recebido a biografia do P. Jonathan. Como se vê, há fortes evidências de que, se houve algum comentário a respeito do P. Jonathan, durante o período dos 3 primeiros anos da vida de Kilden, nenhum deles poderia ter fornecido detalhes suficientes para justificar a hipótese de informação direta e criptomnese. Vejamos, a seguir, outra hipótese também evocada para explicar tais casos que sugerem reencarnação. Telepatia, ESP e super-ESP. A percepção extrasensorial ESP tem sido adotada como explicação para um grande número de fatos da área paranormal. Ela tem servido para esclarecer principalmente os casos de transcomunicação mediúnica, TCM, reduzindo-os a meras captações telepáticas do médium, nas mentes dos familiares e amigos do personagem falecido, o qual se supõe estar comunicando através daquele sensitivo. Foi justamente esta hipótese que levou o Dr. Giuseppe Banksini, 1895 a 1980, e seus colegas a darem outro rumo às pesquisas parapsicológicas, suspendendo provisoriamente o estudo que vinham fazendo sobre o material mediúnico submetido, inicialmente, à análise daquela equipe de investigadores, Goldstein, 1985. Para os casos que aparentam reencarnação, como este que ora investigamos, a hipótese da ESP também tem sido frequentemente evocada. Os adeptos dessa modalidade de explicação reducionista acham indispensável a tese da reencarnação. Eles consideram que essa hipótese exige um princípio que postula a sobrevivência após a morte, bem como a existência do espírito. Segundo os reducionistas, nenhum desses postulados foi cientificamente demonstrado. Portanto, tais premissas complicam a solução proposta, uma vez que o método científico pede que se adotem as prescrições de Elian ou Foucault, 1300 a 1349. Entre outras coisas, Ockham recomenda que as hipóteses mais aceitáveis sejam aquelas que exigem menor número de postulados, ou suposições, a priori, na valha de Ockham, entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Isso significa, os princípios não devem ser multiplicados além da necessidade. Ora, a ESP já foi demonstrada, experimentalmente, em laboratório. Portanto, ela representa um fato científico e não uma suposição. A existência do espírito e a sobrevivência, segundo os próprios parapsicólogos ortodoxos, ainda não foram demonstradas cientificamente.
Por isso, eles consideram como explicação mais simples, para os casos de manifestações mediúnicas e igualmente para as supostas recordações reencarnatórias, a telepatia, ou melhor, a ESP. Para alguns aficionados da parapsicologia, as explicações através da ESP vão mais longe, pois eles admitem a possibilidade da super-ESP de acordo com essa modalidade de percepção extrasensorial. Não há limites de tempo, nem de espaço, para as possibilidades de cognição direta da mente humana, simplesmente por meio da super-ESP. Não queremos abusar da paciência do leitor, estendendo-nos mais demoradamente, no intuito de reduzir, também, às suas devidas proporções os reais valores dessas hipóteses. Para os que tiverem mais interesse neste assunto, pedimos licença para recomendar a leitura das páginas 57 a 63, da obra de nossa autoria, Reencarnação no Brasil, Matão, Casa Editora Clarim, 1988. No intuito de facilitar ao leitor menos exigente, ousamos transcrever o seguinte trecho da obra acima citada. Sem dúvida, as possibilidades da super-ESP são fascinantes. Ela constituiria a chave para explicar tudo e todos os fatos da área dos fenômenos psi-gama. A esse respeito, o Dr. Carlos Oziz, da American Society for Physical Research, faz os seguintes comentários. Uma das mais fascinantes características da ESP é que ela pode vencer longas distâncias no espaço, e aparentemente no tempo, penetrando o futuro. O seguir, Carlos Oziz comenta acerca das consequências de semelhantes características, dizendo que esta aparente soberania da ESP sobre o espaço e o tempo citou, durante séculos, a imaginação criadora de pesquisadores e filósofos. Para estes, a ESP encarada sob tal ângulo restitui ao homem muito da dignidade e grandeza perdidas nos modernos conceitos científicos da personalidade. Entretanto, tanto quanto outros investigadores que tiveram contato direto com a pesquisa da ESP, Carlos Oziz mostra-se céptico acerca dessa questão. O problema do espaço-tempo demonstrou ser, a ESP, um dos mais perigosos engodos na parapsicologia, porque tentou os pesquisadores a especular muito além daquilo que nosso conhecimento da ESP baseado nos fatos permite. Segundo Oziz, o nosso conhecimento dos fatos a respeito da ESP, relacionado com o espaço e o tempo, e ainda precário. Além disso, esses fatos estão emaranhados com uma multidão de outras variáveis inseparavelmente implicadas nos dados. Oziz, 1965. Carlos Oziz tem autoridade para opinar sobre essa questão, porque ele fez inúmeras pesquisas a respeito da influência da distância sobre a captação por ESP. Além disso, ele se baseou em inúmeros outros trabalhos de vários investigadores, chegando à conclusão de que a distância tem influência na captação ou transmissão por ESP. Por conseguinte, é temerário e inconsistente com os fatos afirmar-se que não há barreiras de espaço e tempo capazes de influenciar a percepção extrasensorial. A eventual manifestação de super-ESP por parte de um sensitivo excepcional apenas seria concernente à acuidade de sua própria função paranormal. Teríamos uma analogia no concernente à capacidade de resolução de um telescópio ou de um microscópio. Mas isso não derrogaria a lei física do inverso do quadrado das distâncias, que governa a distribuição da intensidade luminosa a partir de um foco de luz. Andrade, 1988, pp.60 e 61. Não pretendemos, ab initio, negar a realidade ou valor da ESP, na explicação de fatos paranormais semelhantes aos que focalizamos, inclusive o próprio caso que o analisamos. Certamente, a ESP poderia servir como a hipótese mais econômica para algumas de suas passagens. Entre estas, destacamos como exemplo os itens 4 e 5 da tabela das primeiras recordações do paciente.
Reconheceu espontaneamente, em uma fotografia, os lugares onde, como Pi. Jonathan, houvera se encontrado com Demarine, nos tempos do colégio das irmãs. Nesse episódio, Kilden e Kildare, seu irmão mais velho, apanharam um postal que caíra acidentalmente quando Demarine tirava vários papéis de dentro de uma grande mala. Tanto o item 4 como o item 5 poderiam ser explicados pela telepatia ESP, pois Demarine achava-se ali presente quando os garotos apanharam a foto. Ela própria observava o comportamento dos meninos que contemplavam a fotografia. Entretanto, não fica bem esclarecido porque apenas o Kilden foi o único que manifestou tanto interesse pelas figuras, chegando a apontar com os dedos locais mais ligados ao drama vivido entre o Pi. Jonathan e Demarine. Não explica, também, por que somente Kilden, e não Kildare, captou o pensamento de Demarine. Naquele momento, Demarine revelou ter sentido profunda saudade do Pi. Jonathan. Os pormenores do item 5, especialmente o diálogo de Demarine com Kilden, tornam-se ainda menos explicáveis pela ESP quando se consideram as dificuldades para estabelecer-se, em laboratório, a evidência da ESP, sem tese pouco inclinado a admitir tamanha facilidade de relacionamento telepático, a ponto de permitir um diálogo. Além disso, para eleger-se a hipótese da ESP a fim de explicar os demais itens, teríamos de introduzir muito mais postulados a priori do que a simples hipótese da reencarnação exige. Como explicar pela telepatia os itens 1, 2, 3 e 6 da tabela das primeiras recordações do paciente? Como escapar à navalha de Ockham nesses episódios? Vamos mais adiante e examinemos os outros detalhes relevantes de comportamento e lembranças do paciente. Como aplicar a ESP nos itens de 1 a 20 e, especialmente, o item 19. Além da insuficiência da ESP, para explicar os itens mencionados, ela se mostra totalmente inadequada para esclarecer a quase totalidade das respostas às perguntas pertinentes dos e certos do questionário. Pensamos que bastam os exemplos apresentados para levar-nos a concluir que a hipótese da telepatia, ESP e super-ESP não serve para explicar cabalmente o caso Kilden e Jonathan. Memória genética. Jean-Baptiste Pierre-Antoine Dumonet de Lamarck nasceu em Bazantin, em 1º de agosto de 1744 e morreu em Paris, no dia 18 de dezembro de 1829. Lamarck teve uma vida rica de episódios interessantes e paradoxais, que bem serviriam para caracterizá-lo como um personagem genial e de inteligência polimorfa. Inicialmente, fora destinado a ser sacerdote, porém, aos 16 anos, optou pela carreira militar. Após ter sido ferido, resolveu abandonar as fileiras do exército, mudou-se para Paris e ingressou na faculdade de medicina. Daí em diante, tornou-se um naturalista mundial meio famoso. Lamarck preocupou-se com a evolução dos animais e criou uma teoria que leva o seu nome. Em resumo, sua filosofia zoológica, 1809, estabelece que 1. O uso contínuo dos órgãos fortíficos e promove o seu desenvolvimento ao passo que o seu desuso leva-os a se atrofiarem. 2. Os caracteres adquiridos durante a existência dos seres vivos, resultantes do exercício de suas funções orgânicas, transmitem-se às gerações sucessivas, por hereditariedade. A transmissibilidade hereditária dos caracteres adquiridos tornou-se discutível e terminou por ser negada pela ciência, após as descobertas de Alfred Russel Wallace, 1823 a 1913, e Charles Robert Darwin, 18.091.882. Esses dois últimos naturalistas apresentaram, em conjunto, a Sociedade Linneana, em 1858, comunicado cujo título era sobre as tendências das espécies para formar variedades e sobre a perpetuação das variedades e espécies pelos processos de seleção natural.
Em 24 de novembro de 1859, Charles R. Darwin publicou a sua obra intitulada Sobre a origem das espécies pelos processos de seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Darwin, 1981 e 1982. De acordo com as investigações de Russell Wallace e Charles Darwin, os caracteres adquiridos pelos indivíduos durante a vida não